Amém. Boa tarde, graça e paz. Abra sua Bíblia no Salmo de número 151. Salmo de número 151. Tem não, neném? Não tem esse salmo não? Mas vocês estão procurando. A palavra de Deus, ela é mais do que um livro. A palavra de Deus é o que vai conduzir a nossa vida em triunfo. Nós fomos pegos de surpresa no ano 2020. Planejamos coisas para ele. Na virada do ano de 2019 para 2020, a gente entrou em 2020 com uma esperança tão grande, não sabia nós o que iríamos passar. Mas agora, graças a Deus, dando tchau para 2020, entrando em 2021, o que vai fazer a grande diferença na nossa vida é se nós a nortearmos pela palavra de Deus. Se nós conhecermos a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E nós só podemos conhecer o Senhor pela palavra de Deus, pela sua própria palavra. Nós sempre incentivamos aqui na igreja você começar o ano a gente sempre imprime, né, aquele cronograma no boletim, um planejamento de leitura bíblica do ano todo. Mas a partir de amanhã vai ter um PDF no site da igreja. Amém, Maria? Aqui é queima-roupa. E amanhã você entra no site da igreja, baixa esse PDF. Hoje é dia 3, ainda dá tempo de você pegar aí os capítulos que foram do dia 1 e 2 e dia 3 e amanhã o dia 4 e colocar em dia e poder meditar na palavra durante todo o ano. Se nós amássemos a palavra, se nós, a mensagem não é sobre a palavra, a Bíblia, é pela Bíblia, mas se nós amássemos a palavra e vivêssemos condicionados às Escrituras, nós não teríamos medo de 2021. Nós não devemos ter medo, porque o Senhor está conosco. Amém? Mas quem disse que o Senhor estava conosco? A palavra. Então, amanhã, entre no site da igreja, baixe o PDF e atualize a leitura do dia 1 ao dia 4, que é amanhã, e todos os dias medite na palavra de dia e de noite. O que é que diz o Salmo 1? O Salmo 1 não tenha medo não. Que ao meditar de dia e de noite, nós seríamos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo o que fizer, prosperará. Amém, irmãos? Agora sim, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei.
e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Feche seus olhos, baixe sua fronte e vamos orar. Pai, é com temor e santo tremor diante de Ti que eu me apresento aqui acima para pregar a Tua palavra. Eu sei, Senhor, das minhas limitações. E sei que só o Espírito Santo é que tem poder de iluminar o nosso entendimento. Muitos irmãos estão aqui, Senhor, e muitos estão assistindo pela internet. Todos estão ávidos por ouvir a Tua voz. Então, Senhor, que eu me esconda atrás da cruz e que só o Senhor Jesus seja exaltado. Que o Espírito Santo tenha total liberdade de agir em nosso meio e nas casas dos Teus filhos. E venha a dar discernimento, ilumine o nosso entendimento, para compreendermos além da letra. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita no nome mais poderoso, nomeado entre os homens, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O chamado de Abraão foi para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. É um chamado específico, onde Deus estava ali construindo, dando início a uma nação. Não tem como eu e você pegar esse texto, interpretar ele para nós e dizer: rapaz, eu tenho um chamado de Abraão, vou largar a casa dos meus pais amanhã, pegar uma mochila, botar nas minhas costas e sair pelo meio do mundo, e Deus vai me abençoar. Não. Essa palavra é para Abraão. Deus se revelou a Abraão de forma específica, o chamando a tomar decisões, e que essas decisões culminariam com uma promessa, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o texto diz aqui: benditas serão em você todas as famílias da terra. Aqui está falando sobre Jesus. É um chamado para Abraão. Mas o que nós podemos aprender com esse chamado? O que esta palavra pode falar para nós? Quais verdades, quais princípios espirituais podemos sim extrair para nós? Sabendo que tudo que está escrito na palavra, desde Gênesis, foi para o nosso proveito. O próprio Novo Testamento revela que o Antigo Testamento foi escrito para aqueles que creriam em Cristo com uma finalidade específica. Escrevendo à igreja, aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, versículo 4, diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, falando do Antigo Testamento, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que é que Paulo está dizendo? Paulo olha para o Antigo Testamento e diz: existe uma finalidade naquilo que está escrito. Embora ele tenha sido de forma específica para uma geração, para um povo, muitas vezes, se está escrito, esta revelação ficou para nós, para o nosso ensino. Paulo continua na mesma temática quando ele vai dizer à igreja agora de Coríntios, capítulo 10, versículo 11, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, ele diz:
falando sobre a história de Israel, ele diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para quê? Para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. As experiências de Israel, as histórias de Israel, como tudo aconteceu, desde o início de tudo, desde Abraão, Isaac, Jacó, pega Davi, Saul, Davi, todo mundo, Paulo vai dizer que tinha uma finalidade, chegar até nós, para a nossa advertência, para que a gente hoje pudesse, ao trilhar a nossa vida, olhar para o que eles trilharam lá atrás e dizer: ih, rapaz, por aí não dá certo não. É perigoso. Paulo vai selar, dizendo agora ao jovem Timóteo, a importância do Antigo Testamento, que até então ele estava falando do Antigo Testamento, quando ele, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e esse texto é bem conhecido de todos, o apóstolo Paulo, no versículo 14, 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14, falando sobre a inspiração das Santas Escrituras, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele diz, no versículo 16, que é conhecido de todo estudante de teologia e toda a igreja. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, ao olhar para o Antigo Testamento, na época do apóstolo Paulo, e nós hoje, Schanfer, olhando para toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, ela vai servir para nos estimular na fé, fortalecer a nossa fé, mas também para nos corrigir e também nos exortar, para dizer assim: ei, não vá por aí não, o que você está fazendo não é certo, o prejuízo vai ser grande. A palavra de Deus ecoa por toda a eternidade, nos ensinando e nos instruindo. Então, voltem para Gênesis capítulo 12. A gente olha para aqui, o que é que a gente pode aprender então com esse chamado? A primeira coisa é quando Deus chega para Abraão e diz: ora, disse o Senhor a Abraão ainda, não é? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E aqui fica evidente, existia um motivo pelo qual Deus instrui a Abraão a sair de perto do seu pai. Claro, existia caso específico de o porquê haveria necessidade dessa separação. Mas o que nós podemos com certeza trazer para nós é que Deus ali estava chamando Abraão a abrir mão das confianças que ele tinha nas coisas e nas pessoas ao seu redor, e no ambiente que estava totalmente favorável para ele continuar construindo a sua vida, e dar um passo de fé em busca de uma promessa que Deus lhe daria. O primeiro ponto dessa reflexão que eu trago para vocês, em cima desse texto, é que Deus nos chama neste ano a abrir mão desta confiança que temos nas coisas dessa terra e passemos com mais firmeza de fé confiar no Senhor. O ano de 2020 foi um exemplo para nós de que não adianta a gente confiar nas coisas dessa terra, porque muito durante esse ano nós perdemos pessoas, perderam empregos, perderam saúde e viram que aquilo que mais eles depositavam a sua esperança, em um sopro pode desaparecer. O que o Senhor traz para o meu coração e eu compartilho com você nessa tarde, início de noite, é a necessidade de nós pararmos de confiar nos homens, pararmos de colocar, de projetar nossa esperança nas coisas dessa terra e confiarmos somente no Senhor.
Quantos irmãos, e eu converso com muita gente, está colocando sua esperança na vacina, e está doido que chegue a vacina, e tem gente já reclamando porque não está na fila de espera, vai ser um dos últimos porque é jovem. E fala assim, aqui vier eu tomo, porque eu estou desesperado, eu quero ficar protegido. Eu quero lhe dizer uma coisa, é sábio isso, é importante. Oremos para que a vacina venha, que dê certo, que esses homens, que Deus dê sabedoria a esses homens, dê tudo certo, amém, glória a Deus, deve ser a nossa oração, mas a nossa confiança continua no trono da graça. Nós precisamos, irmãos, entender que se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos trouxe. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Pastor, alguns morreram sim, porque Deus os chamou dos que eram seus. Agora a nós compete, irmãos, glorificarmos o Senhor neste ano. No Salmo de número 56, o rei Davi, num momento difícil da sua vida, Salmo de número 56. Quando ele fugia, quando os filisteus o prenderam em Gate, no versículo 1 do Salmo de número 56, a oração de Davi foi essa: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. E me vindo o temor, aí veja o versículo 3, ele começa a dizer a realidade, a angústia, a situação do seu coração. Aí ele para esse cântico, Israel, e diz assim, para aí, aí no versículo 3 ele diz, em me vindo o temor, a preocupação, o medo, a insônia, aquele desespero, aí ele diz, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos abrir mão daquele porto seguro, onde a gente pensa que é naquele lugar em que nós estamos seguros. E nós precisamos nos jogar nos braços do Pai. Deus chega para Abrão e diz, olha, eu vou fazer algo tremendo na tua vida. O mundo vai ser abençoado através de você, mas você vai ter que abrir mão da sua segurança pessoal, desses vínculos, e você vai ter que correr riscos. O que eu quero dizer aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, e você que está em casa, é que não precisamos entrar em 2021 temerosos, porque o Senhor não ficou em 2020, Ele entrou em 2021 conosco. O Senhor é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus chega para Abraão e diz assim, olha, você vai ter que se separar da parentela, do pai, da tua terra. Aí eu imagino assim, então Abraão diz, tá bom, beleza, me dá o endereço agora, que eu vou botar no Waze aqui, para eu ter mais ou menos uma noção da distância que nós vamos percorrer, quantos quilômetros, não é? Vamos lá, me passe aí, para onde eu vou? Tá, o senhor está me mandando deixar todo mundo, o senhor está dizendo que eu posso confiar em ti, beleza, mas a gente vai para onde? Aí no versículo 1 ainda ele diz, e vai para a terra que te mostrarei. Aí o negócio complica, porque Deus não dá ali naquele momento a Abraão a informação completa.
E aqui é o segundo ponto que eu chamo a atenção de vocês para o que eu vejo com muita clareza. Deus chama a Abrão a deixar e confiar nele, e o chama para esta confiança ser construída no trajeto, na caminhada. Eu estava na loja do meu pai, a gente era atacadista de relógio, e uma vez uma cliente comprou algumas caixas, ela não tinha como levar, e ela fez, a loja do meu pai ficava na Rua da Palma, no centro, e pegando a Manuel Borba lá no fim, tem uma praça, não sei se é Chora Menino, lá no final, é essa mesmo? Aí ela falou, eu tenho um apartamento, eu estou lá, pode levar lá. Aí eu, beleza, vai andando que já eu levo as coisas. Eram 2 caixas pesadas. Aí chegou um amigo meu, Cristiano, e eu disse, Cris, vamos ali comigo? Aí ele fez, vamos cara, vamos. Aonde? Eu falei, ali. Ele, sim, mas ali aonde? Ah, pertinho, rapaz. Aí a gente foi, atravessou a ponte de ferro e foi, e ele começou. Aí aonde, Ednei? É aonde, Ednei? E eu com uma caixa, ele com a outra, e ele dizia, um dia tu me paga, um dia vai ter volta. O que eu vejo nesse segundo ponto é Deus chamando Abraão a uma intimidade. Porque nessa palavra, dizer assim para Abraão, eu vou te mostrar, é porque você vai ter que soltar todo o que te prende, e vai caminhar comigo, e no caminho eu vou dizer para você como vai ser e aonde vai ser. Eu queria convidar você que está aqui nessa tarde, você que está em casa também, a entender que chega um momento na vida que é importante uma maior comunhão com o Senhor, porque é muito comum no nosso caminhar espiritual o tempo roubar essa intimidade, presbítero, da gente com o Senhor. Muitas vezes eu e você entramos no mecânico da vida espiritual, a gente dá o dízimo, a gente vem, escolhe um culto, a gente sabe, se tiver num aperto pede um gabinete, e aquilo está muito bom. Mas o que o Senhor quer de mim, de você, é um jogar-se nos braços dEle, é uma intimidade profunda com Ele, a ponto de nós reconhecermos com facilidade a sua voz. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse rapaz que eu falei, o Cristiano, é um amigo meu de muitos anos, a gente era adolescente na igreja, e por muitas vezes a gente já desistiu, de quando liga um para o outro, e tentar se fazer por outra voz, diz, você ganhou um carro, pronto, para brincar. Não adianta, porque a gente já se conhece, a voz entrega. Uma das coisas lindas que eu acho em Jesus, é quando Jesus, ele pergunta, o que dizem os homens que eu sou? E Pedro, sempre Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz assim, quem te revelou isso? Não foi a carne, foi o Espírito. Pouco tempo depois, Jesus diz, eu vou para a cruz, eu vou para Jerusalém. E Pedro diz, não, Senhor, tu não vais, tu não podes morrer. E Jesus olha para Pedro e diz, arreda-te, Satanás. Jesus reconhece que aquela voz agora não era de Pedro, era do inimigo. Qual o grau da nossa intimidade com o Espírito Santo? Como está a nossa comunhão com Deus? E eu digo nossa, de forma proposital, porque eu me incluo na necessidade de construir uma intimidade com o Senhor. Mas intimidade mesmo, irmãos. Intimidade que ela surge não com atos religiosos, mas com uma entrega diária, total, na presença do Senhor. Aí quando nós estamos linkados, vinculados, próximos mesmo ao Espírito Santo de Deus, sabe o que é que vai acontecer?
A gente vai reconhecer a voz dele quando é ele falando. A gente vai saber realmente quando é vontade de Deus e quando não é vontade de Deus. Nós vamos tropeçar menos nessa terra. Por quê? Porque nós vamos saber plenamente. Porque nós conhecemos a fonte. Quando Deus chega e chama Abraão para uma terra que te mostrarei, na realidade Ele está chamando Abraão a caminhar com Ele. E aqui me lembra de outro texto, onde um homem, ao caminhar com Deus, o texto diz que Enoque já não era, porque Deus o tomou para si, e o texto vai dizer, ele caminhava com Deus. O que eu quero dizer para você, e Deus, o Eterno, lhe trouxe aqui nessa tarde, início de noite, a você que parou para assistir esse culto. O que Deus quer de você é muito mais do que o teu dízimo, muito mais do que o teu suor. Deus não precisa nem do teu dízimo, nem do teu suor. Deus te chama à intimidade com Ele, a caminhar com Ele, a caminhar sem se preocupar para onde está indo, porque o Senhor vai estar contigo. Mas é um preço a ser pago. A gente não usa essa expressão porque ela é muito utilizada na ideia de obras. Quando a gente diz sobre ser um preço pago, parece que a gente está conquistando na nossa força. Mas não é isso. Porque o preço que eu falo não é o esforço humano, físico, mas é a entrega. E nós, preste atenção, nós somos todos os dias tentados a tirar os olhos do Senhor e colocar nas situações que nos rodeiam. Quando eu digo um preço a ser pago, porque você vai ter que criar uma disciplina em buscar o Senhor, porque senão, eu e você, quando acordarmos de manhã, o primeiro lugar a ser visitado é nosso WhatsApp, e não as Escrituras. Porque quando nós buscamos as coisas dessa terra, elas sugam a gente a ponto de nós, sem querer, não é maldade, mas sem querer, nós deixamos de priorizar o principal. Ao passo que as Escrituras diz, buscai em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus te chama a confiar nele. Deus te chama a uma intimidade, a caminhar com ele. Versículo 2 entra a promessa, onde Deus, ele revela a Abraão, que quando ele responder com obediência a esse chamado, Deus diz, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome e ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não tem como não sermos abençoados quando nos aproximamos de Deus. Quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós confiamos no Senhor, quando nós caminhamos em resposta às Escrituras, quando nós, irmãos, estamos no centro da vontade de Deus, nós somos abençoados. Nós recebemos as bênçãos do Senhor. Agora deixa eu lhe dizer, o pessoal do louvor já pode vir. Quais são essas bênçãos? Vamos falar um pouco sobre as bênçãos.
A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A gente às vezes se fica assim, equivocado a respeito do que verdadeiramente é a bênção do Senhor. Por que eu digo isso? Porque muitos enveredaram pela busca incessante da bênção material, mas isso veio com dores. Aí será que esta é a bênção do Senhor? Pastor, o senhor está dizendo que nós devemos fazer voto de pobreza e não possuir nada? Não, porque está também na bênção, sabe o que? O sondar de Deus ao teu coração. E como um pai amoroso, um pai gracioso, Ele nos concede os desejos do coração. Talvez você que está me assistindo agora, o grande sonho seu seja ter uma casa própria, ou um carro novo, um carro zero. Não é pecado, não é pecado, é bênção do Senhor. Mas a bênção, a que vem enriquecer, e quando eu digo enriquecer, é suprir todas as nossas necessidades. Esta bênção é Cristo. E quando Cristo, Ele é a totalidade da nossa vida, Ele abençoa, Ele realiza sonhos, Ele prospera a nossa vida financeira, Ele prospera nossos caminhos. Mas o mais importante, porque mesmo não tendo nada disso, nós sempre seremos abençoados, não por causa de bens que recebemos ou não, mas porque Cristo vive em nós. O quanto nós temos valorizado o Senhor, o quanto nós temos nos dedicado ao Senhor, o quanto nós temos nos prostrado aos pés do Senhor. Irmãos, estamos chegando agora às portas, nós já estamos no novo ano. Vamos fazer diferente esse ano. Eu amo a ideia de ciclos, porque ao terminar um e começar outro, nos dá a chance de tomarmos decisões que podem mudar. Hoje de manhã, com o grupo que estava aqui, a igreja estava bem cheia, graças a Deus. Eu fiz um desafio àqueles amados irmãos a estarem dando o mês de janeiro como primícias ao Senhor. Sim, porque quando a gente fala de primícias, o primeiro, e a gente sempre relaciona isso a dízimo, dar o primeiro, logo que chegou o salário, tire 10% e entregue logo ao Senhor, é a primícia. Ou o primogênito que abre a madre, é aquele que é dedicado. Você viu, Samuel foi o primeiro que abriu a madre de Ana, foi dedicado ao Senhor. Aí eu falei assim, estamos entrando no ano com 12 meses, vamos estar no início, então vamos dar o janeiro como primícia ao Senhor. Vamos ler mais a palavra, vamos orar mais, vamos buscar essa intimidade aqui, vamos nos jogar nos braços do Pai. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você, olhem para mim, você que tem planos agora para 2021, talvez até planos que eram para 2020 e não puderam acontecer, e que vão ter que acontecer em 2021, e você está correndo de um lado para o outro, você tem muitas coisas para acertar ainda. Deixa eu lhe dizer, coloca no altar do Senhor, descansa, Ele vai fazer o que você não pode fazer.
E quando você estiver contemplando esse sonho, esse projeto, você vai dizer assim: meu Deus, foi melhor do que eu pensava, porque simplesmente você ousou caminhar com o Senhor. Mas se eu e você quiser conquistar na força do braço, se eu e você quiser conquistar com a nossa inteligência, sabedoria, não pastor, mas eu conheço fulano, eu conheço ciclano, eu vou fazer, eu vou pedir, olha, sempre dá errado quando a gente anda por esse caminho, sempre dá errado quando a gente confia nos homens, mas quando a gente fala assim: Senhor, está aqui, esse é o meu projeto, esse é o meu sonho, está nas tuas mãos, aí o Senhor recebe, e Ele envia a palavra de vitória. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. E eu queria orar por você, e quero também fazer um pedido a você que está em casa. Se você quiser fazer um pedido, pode colocar aí no chat da igreja, que o pessoal vai poder anotar, e a gente vai orar por você também posteriormente. E você que está aqui, eu quero pedir ao Senhor, daqui a pouco nós vamos para a celebração, mas eu queria pedir a você que nesse momento, que se a palavra de Deus tocou no seu coração, eu não vou pedir para vir à frente, nós não temos tempo para isso, nem para levantar a mão. A única coisa que eu vou pedir: faça uma oração ao Senhor. Se porventura você não tem confiado em Deus plenamente, talvez você não esteja caminhando com o Senhor lado a lado, esse é o momento de você confessar o seu pecado ao Senhor e receber do Senhor o perdão, a restauração. Feche seus olhos e ore ao Senhor nesse momento. Pai, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque esta palavra chegou até nós. Ó Senhor, Senhor amado, quão magnífico é o teu nome. Bendito seja o teu nome em toda a terra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa por todas as vezes que o Senhor não foi a primazia da nossa vida. Aplaca, Senhor, a tua ira. Quem subsistiria diante de ti, Pai Santo? Mas olha para a cruz, o preço foi pago. Ó Deus, muda a nossa natureza. Se porventura houver alguém aqui nessa noite que ainda não se entregou a ti, Pai Santo, que o teu Espírito, o Espírito Santo, possa convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Bem como se há entre nós alguém que está afastado, distante do Senhor, que o Senhor o conduza de volta ao aprisco do bom pastor. Nos dá uma semana abençoada e nos livra de todo mal. Prospera, Senhor, os nossos caminhos. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita em nome de Jesus. E toda a igreja diz...